natural as crianças tocarem o seu próprio corpo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O primeiro passo é a gente entender que essa fase dos toques é o momento em que a criança está descobrindo o seu próprio corpo. E isso tende a aumentar com a idade. Conforme elas vão ficando mais velhas, elas têm curiosidade de conhecer especificamente os genitais. Então, a criança, ela tem sim a curiosidade de saber o que é aquela coisa ali embaixo que ao tocar gera uma sensação boa. Porém, as crianças não têm o discernimento de um adulto e muito menos sabem o que é a sexualidade. Isso faz parte do desenvolvimento pessoal dessas crianças e para que lá na frente, quando adultos, elas sejam pessoas bem resolvidas sexualmente. Então, é apenas um momento de descobertas e de prazer genital. Não tem a ver com o conceito como um todo de sexualidade, porque a sexualidade ela envolve vários conceitos e não só os toques. Toque físico é apenas um, mas a sexualidade, por exemplo, ela tem a ver com questões fisiológicas, como a produção de orgasmos, tem a ver com a sensação subjetiva de gratificação humana, tem a ver com a capacidade de se entregar ao outro, entre outras especificidades, coisas que uma criança não tem, porque ela ainda não compreende o que é isso. Ela não tem maturidade suficiente para entender o que é sexualidade. Ela só está fazendo isso porque ela está numa fase de descobertas. Então, é sim natural que as crianças se toquem, porém, nós, como pais e educadores, devemos orientar essas crianças e questioná-los do porquê que elas passaram a se tocar. Embora seja um comportamento natural e até mesmo saudável, desde que ocorra de forma equilibrada, nós precisamos entender o porquê que ela passou a se tocar. Será que é por será que é por uma simples curiosidade, como o natural? Ou será que essas crianças estão sendo expostas a conteúdos adultos inapropriados? Será que essas crianças estão vendo vídeos, filmes e novelas que possam incitar a esses comportamentos? Ou pior ainda, será que essas crianças, em algumas circunstâncias, tá? Não estou falando que todas as crianças que se tocam passam por isso, mas nós sabemos que em algumas circunstâncias essas crianças podem estar sendo vítimas de abusos sexuais. E abuso não é só um adulto ou uma outra pessoa ter penetração com essa criança ou apalpar o corpo e etc. A exposição de pais e cuidadores tendo relação sexual próximo à criança e essa criança ver ou ouvir também é considerado abuso. Essas questões também podem incitar para que essa criança passe a se tocar. Então veja, é natural se tocar, mas é dever dos pais ou dos responsáveis investigar do porquê que ela está se tocando. E reprimir esses toques não é o ideal, porque elas podem manter isso em segredo e acabar misturando fatos da realidade com coisas da imaginação dela. Então o ideal é que você acolha, entenda o porquê que ele está fazendo isso e veja que é uma coisa natural, desde que essa criança tenha acesso a uma educação sexual com uma linguagem apropriada para cada faixa etária. Então, você pai, você mãe, pode orientá-la no sentido de o seu corpo é seu, esses atos não podem ser feitos em qualquer lugar, a todo momento, tem um momento adequado para isso. Existem outras coisas que também são boas, que também são prazerosas, que você pode fazer ao invés de ficar só se tocando. E orientar no sentido de que não pode tocar no corpo do amiguinho, porque o corpo do amiguinho é o corpo do amiguinho. Então a criança ela tem que ter essa noção do que é privado, do que é público, do que é permitido, do que é proibido. E isso só é possível desde que vocês, pais, tenham um diálogo aberto com essas crianças e se limitem a responder apenas aquilo que elas perguntam também.
Porque se a criança não dá indícios de sexualidade, não tem por que a gente colocar isso, né, na mesa. Então vamos ter cautela, vamos ter calma, mas se você tá passando por essa situação de ver o seu filho pequeno, né, se tocando, se masturbando, não fique assustado. É só uma fase de descobertas, porque o prazer nós sentimos em qualquer idade, só que a criança ela ainda não tem a malícia, ela não sabe o que é isso, ela só sabe que é uma sensação boa. O ideal é que você oriente e intervenha para que isso não fuja do controle, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Só para finalizar, esse conceito, né, que eu falei de sexualidade, de gratificação humana, de se entregar ao outro, de produção de orgasmos, isso só é possível após a puberdade, desculpa. Então, a criança só vai adquirir essa maturidade do que é a sexualidade a partir desse período, tá bom? Um beijo e até mais.